Primeiro palestrante, Narlon Gutierre Nogueira, diretor de regimes de previdência no Serviço Público, que abordará o tema MPS, visão para o futuro para os RPPS. Narlon é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Público, graduado em Direito e Administração. Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, em exercício no Ministério da Previdência Social, ocupando o cargo de diretor de departamento dos regimes de previdência no Serviço Público. Responsável pela orientação e supervisão, acompanhamento dos regimes próprios de previdência social, o RPPS dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Com a palavra, Narlon Gutierre Nogueira. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Agradecer, ao convite feito pelo IPREJUM, na pessoa do Eudes, para que nós pudéssemos estar participando desse ciclo de palestras e debates. E com esse tema, eu até brinquei com o Eudes, bem desafiador, que ele colocou, de visão de futuro dos RPPS, porque nos traz uma responsabilidade grande em relação ao que abordar em relação a esse tema. Mas procuramos trazer aqui algumas situações que nós consideramos importantes para fazermos a reflexão. Sei que aqui temos alguns servidores do município de Jundiaí, representantes dos servidores, dos aposentados. Temos também gestores de alguns regimes próprios, que nós já conhecemos, e temos também alguns representantes de instituições financeiras. Eu espero que nós consigamos desenvolver o tema de forma que atenda à expectativa de todos. Eu acho que está atrás do notebook aí. Tá, então, para ter um pouquinho mais de mobilidade, vou estar usando esse microfone. Então, nós dividimos a nossa exposição naqueles 3 temas. Primeiro, a questão do cenário político-econômico e transição demográfica, desafios de curto e médio e longo prazos para os regimes próprios de previdência social. Depois vamos falar na questão da alteração nas regras dos benefícios de pensão por morte, que é um tema recente, que atingiu aí o regime geral de previdência social e o regime próprio dos servidores da União, e é uma reflexão que precisa agora ser feita pelos demais regimes próprios de previdência dos estados e dos municípios. E na parte final vamos falar do pró-gestão RPPS, da certificação institucional, e aí abordando também um pouco a portaria número 300, que foi publicada há 2 semanas atrás, que traz algumas alterações em relação à qualificação dos regimes próprios como investidores qualificados. Então, vamos abordar um pouco também essa portaria. Eu acho que nós podemos ir fazendo a exposição. Ao final, vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas, Acho que a gente tem um tempinho aqui para debate. E tem alguns representantes de regime próprio que depois já disseram que querem tratar de temas específicos comigo. Então, eu ficarei a segundo período da manhã aqui, a gente vai ficar numa outra sala, e aí eu posso ir atendendo a cada um de vocês para a gente estar tratando dessas questões. Bom, nós sabemos que estamos aí num momento bastante delicado, nesse ano de 2015, tanto no cenário econômico, já do ano passado para cá a gente tem vivenciado isso, o país ao longo dos últimos anos vinha passando por uma fase positiva, de emprego, de crescimento, mas essa situação se reverteu e hoje temos enfrentado um cenário bastante adverso, e isso certamente acaba se refletindo
em relação aos entes federativos, em relação à sua arrecadação, aos seus orçamentos, e também acaba afetando os regimes próprios de previdência social, na medida em que os entes começam muitas vezes a terem dificuldades em cumprirem as suas obrigações com os regimes próprios. E, por outro lado, os regimes também são afetados em relação aos seus investimentos, né, que também ficam sujeitos à volatilidade que o mercado financeiro passa a apresentar. E no cenário político, toda essa discussão que nós temos aí acompanhado, né, entre Executivo e o Congresso Nacional, uma relação bastante conturbada, bastante difícil nesse momento, e também aí os impactos da Operação Lava Jato, a questão das empreiteiras e a expectativa em relação ao que pode acontecer em relação a isso. Então, todos esses fatos acabam afetando, né, tendo pontos de interseção com a realidade da Previdência Social e, mais especificamente, a realidade dos regimes próprios de Previdência Social, que se ligam muito aí à capacidade e ao orçamento dos entes federativos. Então, temos isso aí como grande desafio, né, no curto prazo. Porém, nós, o Ministério da Previdência Social, como órgão responsável pela regulação, pela supervisão dos regimes, e vocês, na condição de gestores, precisamos continuar desenvolvendo o nosso trabalho, né, da forma mais correta e adequada possível, porque sabemos que a Previdência perdurará, permanecerá por décadas, né? Então, mesmo que nós tenhamos aí alguns anos difíceis, nós temos que ter a visão de longo prazo em relação às necessidades da Previdência Social. E aí, como eu disse, né, a relação que nós temos, né, nesse momento aí, em que os entes federativos enfrentam, muitos deles, uma situação de desequilíbrio orçamentário e financeiro, e a preocupação que nós precisamos ter de longo prazo com o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios. E aí, então, o conflito que muitas vezes surge entre essa situação de curto prazo, que é a situação de dificuldade dos entes federativos, e a situação de longo prazo, a situação de futuro, o horizonte que nós buscamos de termos regimes próprios de previdência social que sejam sustentáveis, que sejam capazes de assegurar os direitos previdenciários dos servidores públicos, de forma que isso não onere de forma excessivamente os orçamentos, não onere excessivamente a sociedade. E aí vamos falar aqui de uma outra questão que se reflete, né, de forma direta na Previdência Social, seja no regime geral, seja nos regimes próprios, quando nós pensamos como visão de futuro, visão de longo prazo desses regimes, que é o aspecto da transição demográfica pela qual o nosso país está passando, né? Nós sabemos que os países desenvolvidos, né, Estados Unidos, Europa Ocidental, eles passaram por esse processo de transição demográfica, hoje já tem populações mais envelhecidas, porém eles passaram por esse processo de transição demográfica ao longo de todo o século XX, então eles tiveram cerca de 100 anos para experimentarem essa transição. E ao longo desse período, eles puderam fazer o seu crescimento, né, puderam se desenvolver, crescer, acumular riquezas, para chegar ao momento atual, né. Países como o Brasil, países da América Latina, os chamados países em desenvolvimento, eles terão essa transição demográfica num prazo muito mais curto, um prazo de 30, 40 anos, sem que tenham tido antes a oportunidade de terem esse processo de desenvolvimento e crescimento. Então, o desafio que é colocado para esses países, ele é muito maior do que aqueles que hoje já chegaram a esse período de maturidade na sua população. Então, essa mudança na estrutura demográfica brasileira, aí com o envelhecimento populacional, redução da natalidade, né, da taxa de natalidade, e por consequência, diminuição da relação entre a população ativa e os aposentados, e a Previdência Social com um desafio de financiamento cada vez maior, pelo fato de contar com um menor número de contribuintes e um maior número de beneficiários.
Bom, aqui nós temos as famosas pirâmides demográficas, né? E aqui nós vemos 4 momentos, né? 1980, como era a situação no Brasil, né? Aquela pirâmide clássica com a base bastante alargada e um topo bem estreito. A situação no ano de 2010, né? Mais ou menos a situação que nós temos hoje. Já em 2030, nós passamos a ter uma perspectiva aqui como se nós tivéssemos 2 pirâmides, né? Uma pirâmide superior e uma pirâmide invertida na parte de baixo, e chegando aí a 2060 com uma perspectiva praticamente de inversão dessa pirâmide populacional, né? Você passando a ter uma população em idade adulta e idosos, com maior número de pessoas, né, do que o número de jovens e crianças. Aqui nós temos uma comparação da expectativa de sobrevida em 98, azul, e em 2013, para cada faixa de idade, 40, 50, 60 e 70 anos. Né? Então, aqui tomando, por exemplo, na faixa de 60 anos, nós tínhamos em 98, uma expectativa aí de sobrevida de 17 anos. Agora, em 2013, chegamos a uma expectativa de sobrevida de praticamente 22 anos. Então, nesse período, entre 98 e 2013, houve um incremento aí nessa sobrevida de 4,6 anos. Né? Então, no período de 15 anos, as pessoas com a idade de 60 anos passam a ter uma expectativa de sobrevida aumentada em 4,6 anos. E isso é muito bom, não é? Porque todas as pessoas, certamente todos nós, desejamos viver mais tempo, desejamos viver com saúde, com qualidade de vida. Isso é um indicador positivo para o país. Mas, por outro lado, para as contas da Previdência Social, coloca novos desafios a serem enfrentados, porque o custeio, o financiamento da Previdência, ele passa a ser onerado devido a essa alteração. Aqui a população idosa, idosa em 2000 era de aproximadamente 14 milhões de pessoas, hoje já de aproximadamente 24 milhões de pessoas, e aí com uma projeção de nós chegarmos a 2060 com cerca de 74 milhões de pessoas como idosos, né? Nós vamos ver em não muito tempo, né, que talvez entrar na fila do preferencial vai ficar pior do que entrar na fila normal, né? Porque vai ter muita gente para entrar na fila do preferencial. Aqui a razão de dependência, então a relação entre a população em idade ativa e a população idosa, que hoje é de aproximadamente 9,3, ou seja, para cada pessoa recebendo um benefício da Previdência Social, nós temos cerca de 9 pessoas trabalhando e contribuindo. Em 2030, esse número cai para 5 pessoas, e em 2060, para pouco mais de 2 pessoas contribuindo para cada pessoa recebendo benefícios. E aqui nós estávamos falando até então de população idosa, aí considerando acima de 60, 65 anos. Aqui nós estamos falando daqueles acima de 80 ou 90 anos. Né? Então, no ano de 2000, nós tínhamos 1,5 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Em 2060, serão cerca de 14 milhões de pessoas. E os acima de 90 anos, que eram apenas 300 mil, chegarão a 5 milhões de pessoas. E eu espero aqui em 2060 estar passando dessa faixa aqui dos 80, 89 para os 90, né? Estarei aqui beirando aqui os 90 anos. Então espero estar aqui nessa estatística, né? Bom, e diante dessa situação, né, que é colocada, recentemente foi formado um fórum por meio desse decreto, justamente para discutir as situações relacionadas à sustentabilidade da Previdência Social. Né? Nós sabemos que com o envio da medida provisória 664,
no final de 2014, os debates que ocorreram para sua aprovação ao longo do primeiro semestre, o tema Previdência Social acabou retornando, né, à pauta de discussões. O ideal seria que esse tema ele surgisse e fosse debatido de uma forma bem transparente e responsável nos períodos eleitorais, não é? Mas o que nós vemos é que, normalmente, no período eleitoral, nenhum candidato quer abordar o tema Previdência Social, porque não é uma discussão fácil de fazer e é uma discussão que, normalmente, ela não traz voto, né? Porque as medidas que muitas vezes são necessárias, elas não são medidas populares. Então, normalmente, os candidatos, sejam de governo, sejam de oposição, eles fogem um pouco desse debate a respeito da Previdência Social. Mas agora, nesse início de 2015, esse tema acabou voltando aí à pauta, né? E por essa razão foi formado esse fórum para que se debata entre governo e entidades representativas de sindicatos, empresários, a discussão da Previdência Social no Brasil. Bom, então fizemos o nosso panorama da primeira parte da exposição. E aí passamos agora para a segunda parte, que é para debater com vocês, né, apresentar para vocês a medida provisória 664, hoje convertida já na lei número 13.135, que trouxe as alterações em relação às regras do benefício de pensão por morte. Algumas outras alterações também, mas o mais relevante é a alteração nas regras do benefício de pensão por morte. Bom, embora essa medida provisória ela tenha sido editada juntamente com algumas outras medidas, no chamado ajuste fiscal, né, o esforço do governo para estar adequando suas contas, a visão que nós temos em relação às alterações que foram feitas, especialmente em relação a esse benefício, não é uma visão de curto prazo, mas sim uma necessidade de adequação do benefício de pensão por morte para se buscar eliminar algumas distorções que existiam, que permitiam que as pessoas tivessem comportamentos numa lógica individualista, né, e muitas vezes causando um ônus para toda a coletividade, e corrigir essas distorções, então, e adequar também esse benefício aos padrões internacionais. E aí nós vamos ver nos comparativos mais à frente, que vocês vão poder observar como as regras da pensão por morte no Brasil, elas destoavam do tratamento dado a esse benefício em outras partes do mundo. Aí começamos aqui falando um pouco dessas distorções, então, com alguns exemplos, né, reais, extraídos lá do regime geral, né, então, exemplos de benefícios que de fato foram concedidos dessa forma, né. Quem já acompanhou essa exposição em outros lugares já ouviu, né, esses exemplos, mas aqui vamos estar trazendo para aqueles que não acompanharam ainda. Então, o primeiro aqui é um exemplo de um homem nascido em 1920, ele se aposentou em 1969 e veio a falecer em 2014 com 94 anos. E quando ele faleceu, ele deixou uma pensão para a mulher dele, que era a única dependente, com 29 anos de idade. Como essa mulher tem uma expectativa de sobrevida de 51 anos, provavelmente esse benefício será pago até aproximadamente 2065. Então, se nós somarmos o tempo de aposentadoria e pensão, nós vamos ter um benefício previdenciário pago aí por aproximadamente 96 anos. O segundo exemplo, semelhante, aqui uma mulher nascida em 35, se aposentou em 93, faleceu em 2014 com 78 anos e deixou a pensão para o marido de 22 anos de idade, com uma expectativa de sobrevida também de 51 anos. Então, o benefício entre aposentadoria e pensão deverá ser pago aí por cerca de 72 anos. Terceiro exemplo, essas duas primeiras situações abordando mais aí a questão que ela tem se tornado mais comum ao longo dos últimos anos, da diferença de idade muito grande entre o servidor, o segurado falecido e o cônjuge sobrevivente, né? Em alguns casos
de fato, por ocorrerem casamentos em que a diferença de idade é representativa, e em outros casos nós sabemos casamentos que foram simulados apenas para se gerar um benefício previdenciário, né? Não casamentos reais, mas casamentos com o objetivo de gerar um benefício previdenciário. Nesse terceiro caso, nós temos uma outra situação. Aqui era um problema específico do regime geral, no regime próprio isso não poderia acontecer, mas no regime geral acontecia, que é aquela situação em que a pessoa, pelo fato de não se exigir carência para o benefício de pensão por morte, quando você tinha uma pessoa já prestes a morrer, sabendo que aquela pessoa estava próxima da morte, você ia lá, inscrevia aquela pessoa e fazia uma contribuição para gerar o benefício. Então esse é um exemplo, né? Uma mulher de 49 anos, ela não tinha nenhuma contribuição, se inscreveu no INSS em 2012, 2014 no início de 2014 ela requeriu um auxílio-doença, mas foi indeferido, porque embora ela tivesse se inscrito, ela não tinha feito nenhuma contribuição. Aí em maio de 2014, na competência maio, né, que deveria ser paga até o dia 15 de junho, no dia 29 de maio foi feita uma contribuição no teto do regime geral. E 3 dias depois, no dia 1º de junho, ela faleceu, né, com 51 anos, e deixou para o marido uma pensão vitalícia no teto do regime geral. Então, uma pessoa que até os 51 anos de idade não tinha feito nenhuma contribuição para a Previdência, 3 dias antes de falecer, é feita uma contribuição pelo teto do regime geral e gera aí uma pensão que vai ser paga para o marido por 20, 30 anos. Ali embaixo, né, pode parecer que esse seja às vezes um caso isolado, mas só no ano de 2014 ocorreram 365 casos semelhantes a esse, né, pensões concedidas no teto do regime geral com uma única contribuição realizada. Então aqui é um comentário, né, sobre essa questão da carência, que a ausência de carência permitia que situações como essa acontecessem. Nós verificando aí em relação aos demais países, 78% deles exigem carência, né, que pode chegar até 5 anos de carência. A outra situação que nós comentamos é aquela ausência de um tempo mínimo de casamento ou união estável, então também permitindo que você simulasse um casamento para gerar um benefício de pensão por morte. E aqui se fala um pouco como, ao longo dos últimos anos, de 95 para 2013, houve uma expansão, né, um aumento no prazo de duração dos benefícios de pensão por morte. Isso, de um certo lado, é natural, porque as pessoas estão vivendo mais, então é natural que também os pensionistas vivam mais e recebam por mais tempo o benefício. Mas esse crescimento, ele se dá com muito maior intensidade naqueles benefícios pagos por longo prazo, os benefícios acima de 20, 30 anos. Né? Então, eles têm crescido muito mais do que os outros. E aí, refletindo essa situação de você ter pensões sendo deixadas para cônjuges muito jovens. Então, aqui a duração média dos benefícios de pensão por morte, nesse período entre 95 e 2013, aumentou aproximadamente 3 anos. E aqui vamos ver um pouquinho, então, das práticas internacionais para a concessão do benefício de pensão por morte. Em relação à carência, então, nós temos ali exemplo de alguns países, né? Alemanha, 5 anos de contribuição, Itália 5 anos também, Espanha 500 dias. Em relação à exigência de regras para que o cônjuge receba o benefício de pensão por morte, a França somente paga se a viúva ou viúvo tiver 55 anos de idade ou mais, a Grécia exige 3 anos de casamento ou 5 anos, dependendo da situação, e aí alguns exemplos mais. Valor do benefício, 54% do valor da aposentadoria na França, 70% na Grécia, de 60% a 100% na Itália.
Esse quadro ele é interessante porque aqui ele resume, né, as regras de acesso ao benefício de pensão por morte. É um comparativo feito pelo Banco Mundial, envolvendo aí 45 países. E aqui nós temos, em relação a todos esses países, a verificação dos critérios exigidos para a concessão da pensão por morte. Então, cada uma dessas colunas representa uma condicionalidade. A primeira delas aqui, a exigência de um tempo mínimo de contribuição, a carência. A segunda é a exigência de algum critério relacionado à idade do viúvo ou da viúva. A terceira é a questão da dependência econômica. E a quarta é a questão do tempo mínimo de casamento, né? Então, nós vamos ver aqui que, em relação a essas 4 condicionalidades, todos os países estudados exigem pelo menos uma delas, né? E a maioria aqui 2 ou 3, às vezes até as 4 delas. E em todos esses países, o valor do benefício de pensão por morte não é de 100% do valor da aposentadoria. É um determinado percentual, 50%, 60%, 80%, 90%. O Brasil, nesse grupo estudado, é o único país que não tinha nenhuma dessas 4 exigências e pagava 100% de pensão por morte. Bom, consequência disso, ainda nesse estudo, aqui se compara os gastos com pensão por morte de cada país como proporção do PIB. Nessa linha horizontal aqui, nós temos a razão de dependência. Então, ela mede se o país é mais jovem ou mais idoso. Aqui nós temos, por exemplo, entre os mais jovens, México, Chile, Brasil. Entre os mais idosos aqui, Itália. Esse pontinho aqui que não está identificado é o Japão. E na vertical, a relação é a proporção do PIB gasta com pagamento de benefício de pensão por morte. Quanto do mínimo para o máximo. Então, o Brasil, embora sendo um dos países mais jovens, né, uma razão de dependência aqui pouco acima de 10%, ele gasta 3% do PIB com pensão por morte. O Japão, que tem uma razão de dependência de aproximadamente 35%, né, então cerca de 35% de idosos na sua população, ele gasta a metade do que o Brasil gasta com pensão por morte, 1,5%. Países que são aproximadamente como o Brasil, países jovens, né, como México e Chile, gastam menos de 1%. E mesmo países, né, os países aqui da antiga Iugoslávia, que tiveram guerras recentes e que com certeza então tem muitas pessoas recebendo pensão por morte, gastam menos do que o Brasil. E essa tabela aqui então é a representação daquele gráfico anterior, né? São os dados que dão origem àquele gráfico anterior. Então, desses 45 países estudados, o Brasil é o 40º na relação de dependência, né? Então é um dos mais jovens, mas é o primeiro em relação aos gastos com pensão por morte. Vamos falar um pouquinho então da medida provisória. Aqui comparando então o regramento anterior, regramento durante a vigência da medida provisória, e depois mais à frente nós temos o regramento já com a aprovação da lei. Então a pensão por morte não exigia carência, não exigia tempo mínimo de casamento ou união estável. A medida provisória passou a prever 24 meses de carência e 2 anos de casamento ou união estável. Aqui tem umas observações sobre o regime próprio da união, mas acho que aqui nem são tão interessantes. Pensão por morte vitalícia, né, para o cônjuge, independente da idade. A medida provisória passou a prever uma tabela com a duração do benefício de pensão por morte, a depender da expectativa de sobrevida do beneficiário.
Então, expectativa de sobrevida inferior a 35 anos, pensão por morte vitalícia. Expectativa de sobrevida superior a 35 anos, a pensão por morte temporária, por um determinado número de anos, conforme previsto aqui, de 3 a 15 anos. O valor da pensão por morte, 100%, em qualquer caso, e com reversão de cotas entre os beneficiários. Inicialmente, a medida provisória previu, no regime geral, que o valor passaria a ser de 50% a cota familiar, mais 10% por dependente. No regime próprio, isso não foi alterado, então, no caso de vocês aqui, que são segurados do IPREJUM, né, para o servidor público segurado de regime próprio, a regra do benefício de pensão por morte é dada no texto da Constituição. Então, a medida provisória não alterou isso porque não poderia ser alterado. E a regra é 100% até o teto do regime geral, né, e 70% do que ultrapassar esse teto, e isso não teve alteração. Bom, medida provisória foi para o Congresso, foram apresentadas mais de 500 emendas a essa medida provisória, né, com as mais variadas proposições, e aí ela resultou na aprovação de um texto que foi para sanção, que gerou a lei número 13.135. Aqui eu acho que eu não preciso entrar em detalhes em relação a isso. O mais importante é nós chegarmos aqui, aqui, por exemplo, já na situação da cessação do benefício, né? Então, para os dependentes, o filho que não tenha deficiência grave, não seja inválido, não tenha deficiência intelectual ou mental, né? O filho menor de 21 anos, o benefício cessa quando? Cessa quando ele completa 21 anos. Para o cônjuge, o benefício que antes, então, era vitalício, ele passa a ter a possibilidade de ser vitalício ou ser temporário. Se não for atendida a carência, que foi reduzida durante a discussão da medida provisória, daquela previsão inicial de 24 meses para 18 meses, você vai ter um benefício de pensão por morte com a duração de apenas 4 meses. Ou seja, se eu tenho uma situação e que o segurado não contribuía para a Previdência, fez uma única contribuição, né, como naquele primeiro exemplo que nós demos lá no início, será pago um benefício, mas o benefício terá a duração de apenas 4 meses. Né? Então, qualquer situação em que o segurado tenha menos do que essas 18 contribuições mensais, vai gerar um benefício de apenas 4 meses. A mesma coisa em relação ao tempo do casamento, se não tiver atingido aí os 2 anos de casamento, também gera um benefício de 4 meses. Se foram cumpridas essas duas condições, da carência de 18 contribuições mensais e do tempo de casamento ou união estável de 2 anos, aí nós passamos a ter o tempo de duração da pensão por morte estabelecido de acordo com essa tabela. Então, saiu aquilo que estava inicialmente na medida provisória, que era uma regra já variável, e a medida provisória estabeleceu a lei, né, o texto da lei final, estabeleceu uma regra fixa. Então, se o cônjuge tiver menos do que 21 anos, a pensão será paga por 3 anos. Se ele tiver de 21 a 26, 6 anos. De 27 a 29, 10 anos. De 30 a 40, 15 anos. De 41 a 43, 20 anos. E acima de 44 anos, ela se torna vitalícia. Então, houve essa mudança em relação à idade do cônjuge, e vocês veem que também aqui houve um aumento no tempo de duração nessas 3 faixas, né? De 9 para 10 anos, de 12 para 15 e de 15 para 20. Passados 3 anos da publicação da lei, essa tabela ela poderá ser revista, né? E aí vai ser revista por uma portaria do próprio Ministério da Previdência Social, a cada momento em que se aumente 1 ano na expectativa de vida ao nascer das pessoas. Então, se revê a tabela e vai se movimentando essas idades, vai subindo essas idades aqui.
Aqui tem uma exceção, né, em relação à exigência da carência ao tempo mínimo de casamento, quando o óbito for decorrente de acidente ou doença profissional do trabalho. Então, para esses casos, não se exige a carência nem o tempo mínimo de casamento. Como houve algumas situações que foram abrandadas no processo de discussão da medida provisória até a sua aprovação, certamente houve benefícios no regime geral que chegaram a ser negados nesse período ou que foram concedidos com um valor inferior. Então, a própria lei trouxe um dispositivo prevendo que o INSS deverá administrativamente fazer a revisão dos benefícios concedidos nesse período para a adequação deles. Bom, aplicação da medida provisória 664, né, agora da Lei 13.135, aos demais regimes próprios de previdência social. Porque isso que nós mostramos aqui dessas alterações se aplica apenas ao regime geral de previdência social, ao INSS, e ao regime próprio dos servidores da União. Para que isso seja aplicado aos demais regimes próprios dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é necessário que cada ente aprove uma lei para fazer essa adequação. Então, Jundiaí, Indaiatuba, Caraguatatuba, Barretos, né, alguns dos que estão aqui, para eles implementarem no seu regime próprio essas modificações, eles deverão encaminhar um projeto de lei para a Câmara Municipal para que seja feita essa adequação. E quais são, então, as adequações que podem ser feitas? A exigência do tempo mínimo de contribuição, a previsão de um tempo mínimo de casamento ou união estável e a previsão de que a pensão passará a ter duração variável conforme a expectativa de vida para os cônjuges jovens. Então, esses são os 3 principais pontos que poderão ser alterados na legislação dos demais regimes próprios. Qual é a posição do Ministério da Previdência Social em relação a isso? O Ministério entende que os regimes devem fazer essas adequações, né? É um processo de discussão que deve acontecer em cada local, mas nós entendemos que essas adequações devem ser feitas para que você guarde uma similaridade de regras entre os diferentes regimes previdenciários. E para que você evite também essas situações que acabam onerando os regimes próprios e o custo disso se reflete em relação a todos os segurados e em relação à população local que acaba financiando esse regime próprio, né, por meio dos seus impostos. Ocorre que, durante a tramitação da medida provisória, acabou sendo introduzida e aprovada no Congresso uma emenda de um deputado, o deputado Arnaldo Faria de Sá, aqui do Estado de São Paulo, que trouxe uma situação assim, bastante sensível, né, para ser tratada pelo governo, que foi a flexibilização da regra do fator previdenciário. Então, a regra do fator previdenciário, que não existe para os regimes próprios, porque os regimes próprios têm, desde 98, a previsão de uma idade mínima, né, para a concessão do benefício de aposentadoria. No regime geral, até hoje, não existe idade mínima, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não exige idade mínima para a aposentadoria, né? Outros exemplos são Irã, Iraque e Equador, né? Então, no Brasil está nesse pequeno grupo aí de países que não exige idade mínima para aposentadoria. E aí, no ano de 99, foi introduzido na legislação o chamado fator previdenciário, que foi uma regra para, de certa forma, compensar essa não exigência de uma idade mínima. Então, quando a pessoa vai se aposentar lá no regime geral, se calcula com uma determinada fórmula, considerando a expectativa de sobrevida, um multiplicador, né, que é um multiplicador, normalmente ele é de 0 ponto, alguma coisa, que acaba reduzindo o valor do benefício, né? Então, o benefício é reduzido em 20%, 30%, 40%
a depender da idade da pessoa. E é um tema aí que vem há vários anos, né, sendo objeto de reivindicação por parte dos trabalhadores, dos sindicatos. E aí, nesse momento da aprovação da medida provisória no Congresso, foi aprovada uma emenda prevendo que aquele trabalhador ou trabalhadora segurada do regime geral que atingisse a chamada regra 85-95, com um tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres, 35 anos para os homens, né, que somado a idade corresponde a esse 85-95, poderia se aposentar sem a aplicação do fator previdenciário. Então, ali é o que nós temos, né, o texto aprovado pelo Congresso, instituiu essa regra 85-95 para cálculo do valor da aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, isso tem um impacto muito relevante nas contas da Previdência Social. Então, no momento da sanção da medida provisória, a presidenta vetou esse dispositivo e, no mesmo instante, editou uma outra medida provisória, a medida provisória 676, colocando essa regra 85-95, mas com uma perspectiva dela ser progressiva, ou seja, dela aumentar ao longo dos anos. E como foi colocada, então, essa regra da progressividade? Ela prevê uma evolução gradual a partir de 2017 até 2022, conforme essa tabela que está aqui, né? Então, até dezembro de 2016, se mantém o 85 para as mulheres e o 95 para os homens, e a partir daí se acresce um ano a cada 2 anos, né? Acresce aqui 1 ponto a cada 2 anos, chegando em 2022 a 90 para a mulher e 100 para o homem. Ou seja, lá em 2022, um homem no regime geral, para ele se aposentar por tempo de contribuição sem a aplicação do fator previdenciário, a soma da idade mais o tempo de contribuição tem que dar 100. Tá? Então essa é a progressividade que foi estabelecida e essa medida provisória está lá no Congresso agora, aguardando aí o retorno dos deputados, né, para ser debatida agora no mês de agosto. Acredito que depois vai haver algum comentário, algum questionamento, né, em relação a essa segunda parte, mas vamos aí para a nossa terceira parte da exposição, e aí vamos falar um pouquinho sobre a certificação institucional e o pró-gestão dos regimes próprios, pró-gestão RPPS. Bom, aqui só recordando então, essa é uma discussão que ela teve início lá no CONAPREV no ano de 2011, né? Para quem não conhece, CONAPREV é o Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social. Ali participam representantes dos regimes próprios de todos os estados, das 2 associações nacionais, a ABPEM e a ANEPREM, e das capitais, das 2 maiores capitais de cada região do país, além de algumas outras entidades. Então, esse CONAPREV debate temas diversos relacionados à previdência dos servidores públicos. Então, lá no ano de 2011, uma das discussões que surgiu no CONAPREV foi a possibilidade de instituição de um programa voltado à modernização da gestão dos regimes próprios de previdência social. Foi elaborado um documento, esse documento que saiu de um grupo de trabalho, ele foi incluído pelo Ministério da Previdência Social no chamado PROPREV, né, que é um programa em parceria com o BID, né, com recursos internacionais e também recursos do orçamento do governo federal, para a modernização da gestão dos regimes próprios, e se pretendia contratar uma empresa para desenhar esse modelo de certificação. Apenas uma empresa se inscreveu nesse processo, e aí em meados de 2014, nós nos reunimos, né, técnicos do Ministério da Previdência Social e representantes de alguns regimes, e decidimos que nós teríamos condições de, com o conhecimento acumulado pelo Ministério e pelos gestores dos regimes, desenhar o modelo desse programa. Então foi constituído um grupo de trabalho,
esse grupo de trabalho com representantes de alguns regimes próprios, né, de diferentes portes, diferentes regiões, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, Indaiatuba, Cabedelo e Concórdia, e fizemos os debates, elaboramos esse programa que foi submetido, então, novamente ao CONAPREV no início desse ano, e foi aprovado pelo CONAPREV essa resolução que está ali mencionada. E aí, no dia 14 de maio, foi publicada a portaria do Ministério, a portaria número 185, criando esse programa de certificação institucional. E aí vamos falar um pouquinho dele, né? Qual que é o objetivo, então? É incentivar os regimes próprios de previdência social a adotarem melhores práticas de gestão, buscando um melhor controle dos seus ativos e passivos, né? Uma melhoria na sua governança e uma maior transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. A adesão ao programa ela é facultativa, ela vai se manifestar por um termo de adesão que vai envolver não só o dirigente do regime próprio, mas também o prefeito ou o governador, né, porque muitas das ações a serem desenvolvidas, elas dependem também da atuação do Poder Executivo, então é necessário que não adianta um Instituto de Previdência querer participar do programa, se não houver também um comprometimento do Executivo. Então, por essa razão, a adesão também envolve a participação do prefeito. A validade da certificação será de 3 anos, e ela terá 4 níveis de aderência, né? De um nível mais simples, o nível 1, até o nível com maior grau de exigências, o nível 4. E aí abordando ações em 3 pilares, 3 dimensões, né? Controles internos, governança corporativa e educação previdenciária. O requisito mínimo para participar do programa é que o ente possua o certificado de regularidade previdenciária, ou seja, que ele cumpra as exigências da Lei nº 9.717, e a avaliação das ações para a concessão da certificação será feita por meio de entidades que serão credenciadas pelo Ministério da Previdência Social. E aí nós estamos lá nesse momento buscando elaborar o manual que vai direcionar esse programa do Progestão, e um dos pontos a ser tratado nesse manual vai ser o estabelecimento dos critérios para credenciamento das entidades que irão atuar como certificadoras. E realizaremos aí nesse processo consultas públicas ou audiências públicas para dar maior transparência em relação a essa definição. Aqui nós trazemos então a relação das atividades que compõem cada uma das dimensões, né? Isso está lá no anexo da portaria, né? Então, em relação a controles internos, por exemplo, são 6 grupos de atividades, né, relacionadas que serão verificadas para fins da certificação. Governança corporativa, nós temos aqui já uma lista mais extensa, né, um total de 16 itens. E o objetivo é que a certificação ela não seja um fim em si mesmo, né? Mas que ela venha para, de fato, trazer melhoria na gestão dos regimes, trazer uma maior estabilidade em relação a esses regimes. Porque nós sabemos que muitas localidades, você quando tem uma troca do prefeito, por exemplo, né? Ele vem, troca os gestores do regime próprio, e muitas vezes aquele conhecimento que tinha sido acumulado, ele se perde, né? Então, nós precisamos criar estruturas que, mesmo quando haja substituição das pessoas, aquela estrutura de governança seja mantida. Então, esse é um dos principais objetivos da certificação. E o terceiro pilar, que é o pilar da educação previdenciária, né? Então, a capacitação dos servidores, a transparência, o diálogo com os segurados e a sociedade vão estar envolvidos nesse pilar da educação previdenciária. Aqui apenas pontualmente, né, um exemplo, né, para se ter uma ideia em relação às várias ações exigidas, aquilo que será estabelecido para cada um dos níveis, né? Então, por exemplo, aqui, né, Comitê de Investimentos, nível 1, a maioria com CPA 10. É aquilo que já, CPA 10 ou o equivalente, né? Vamos frisar, a gente sempre cita o CPA 10 por ser o mais comum, mas existem outras certificações que são admitidas.
Mas então, comitê de investimentos, a maioria com CPA 10, aquilo que já está previsto na própria portaria. Já para o nível 2, você tem uma exigência um pouquinho maior, todos os membros do comitê de investimentos com essa certificação. Nível 3, pelo menos um com o equivalente ao CPA 20, os demais com o CPA 10. E o nível 4, que é o mais alto, a maioria com CPA 20 e os demais com CPA 10. Então, buscando uma maior qualificação. O Conselho de Administração, a partir do nível 3, você passa a exigir que dentro do Conselho de Administração também você tenha alguém certificado com CPA 10. Conselho Fiscal, no nível 4, se exige alguém, pelo menos um certificado com CPA 10. Aqui um dos exemplos, né? Estrutura de controle interno, vamos ver um outro aqui como exemplo. Aqui, política de segurança da informação, gestão e controle da base de dados, realização de recenseamento dos aposentados e pensionistas, recenseamento dos ativos, definição de uma política de recenseamento e credenciamento, relatório de críticas anual, política para digitalização de documentos. Então, os vários níveis, e aí isso é o que virá detalhado no manual quando nós fizermos a divulgação. Aqui podemos falar um pouquinho definição de limite de alçadas. Quando estava vindo para cá, no caminho, o Eudes comentou algo comigo que tem um pouco relação com isso aqui, né? O que é esse limite de alçadas? Determinados atos podem ser praticados apenas com uma assinatura do diretor de benefícios, do diretor financeiro, do diretor-presidente. Outros atos você já começa a precisar de uma assinatura conjunta. Outros atos você vai ter a exigência de uma aprovação do conselho, né? Então você estabelece esses níveis de alçadas para que aqueles atos que tenham uma maior representatividade, um maior impacto na vida do regime próprio, não possam ser praticados isoladamente por uma pessoa, né? É algo que está sendo pensado aqui em relação à questão dos investimentos. E aqui, então, estaria aí dentro desse contexto, né, de definição de limite de alçadas. Aqui, em relação à composição dos conselhos também e qualificação dos órgãos de direção, é algo que nós não podemos estabelecer como uma regra, numa portaria nossa, porque acabaria invadindo a autonomia do ente, né, em regular a constituição do seu regime próprio. Mas como o programa ele é de adesão voluntária, nós podemos colocar dentro do programa que para você atingir determinados níveis, você tenha algum grau de exigência em relação à formação dos componentes dos conselhos, da diretoria, ou mesmo em relação à forma de eleição, de escolha desses representantes. Então, também serão aspectos tratados aí dentro da certificação. Chegando até a determinados níveis, a se prever a obrigatoriedade de mandato para membros de diretoria. Hoje, alguns regimes já possuem isso, mas na maioria deles, o presidente ele é um cargo de livre nomeação e exoneração, né? Então, se há uma situação de conflito entre um presidente de um fundo e o instituto e o prefeito, e se o prefeito não estiver satisfeito com aquilo que estiver sendo cobrado dele, ele pode simplesmente exonerar aquele dirigente e nomear outra pessoa no lugar dele, né? Então, isso não é algo satisfatório, né, para a gestão do regime próprio. E aqui, então, para nós já concluirmos, né, vou falar um pouco, então, sobre a portaria número 300, que foi publicada no dia, se não me engano, dia 6 de julho, e que trouxe alterações na portaria 519, e que acaba se relacionando com essa questão da certificação institucional. E aí essa portaria decorrendo de uma alteração que foi feita pela CVM no final de 2014,
em relação à questão da definição do chamado investidor qualificado, né? Até então, nós tínhamos todos os regimes próprios de previdência social, pelo simples fato de serem regimes próprios, eles eram considerados como investidores qualificados. E o investidor qualificado, ele tem, vamos dizer, uma maior liberdade, uma maior possibilidade de fazer investimentos, inclusive assumindo investimentos com maiores riscos, do que aquele investidor que não é qualificado. E ao longo dos últimos anos, nós tivemos situações com uma certa frequência, né, não como regra, mas com uma certa frequência, de aplicações que foram feitas em determinados fundos, determinadas modalidades de investimento, que trouxeram muitos prejuízos a regimes próprios, né? Nós sabemos que quando você aplica um recurso, você está naturalmente sujeito a oscilações de mercado, a volatilidade, a determinados momentos da economia. E aí é natural que num determinado período você possa ter, entre aspas, uma perda em relação àquele investimento, uma desvalorização. Mas como você, regime próprio, é um investidor de longo prazo, né, você não aplica hoje para gastar daí a 90 dias, né, você tem uma perspectiva aí de anos e décadas, então você pode assumir essas situações e esperar que aquela conjuntura desfavorável se reverta e aquele investimento volte a ter uma perspectiva positiva e você ter um ganho em relação a ele. Porém, existem outros investimentos que ocorreram, né, em que nós temos a percepção de que no momento em que aqueles investimentos foram efetivados, já se sabia que iriam ocorrer prejuízos, né? A forma como eles foram captados, a forma como se deu o processo decisório, né, aquilo que cerca aquele investimento, já indica que já se sabia que eles iriam gerar prejuízo para o regime próprio. E o fato de todos os regimes serem investidores qualificados até então, de certa forma, facilitava essa situação. Então, quando a CVM, no início do ano passado, ela abriu um processo de discussão para rever essa definição do investidor qualificado, do investidor profissional, ela chegou, inclusive, a propor que os regimes próprios não fossem investidores qualificados, que nenhum regime próprio fosse investidor qualificado. Foi um pensamento que a CVM chegou a ter num determinado momento. E nós argumentamos que nós não deveríamos nem estar no 0 nem no 100, né? Nem ir de um extremo ao outro, né? Mas sim criar algum tipo de critério que você permitisse que os regimes pudessem ser investidores qualificados mediante o atendimento desses critérios. Isso, então, acabou resultando que na aprovação da instrução CVM 554 em dezembro, foi definido que caberia ao Ministério da Previdência Social definir esses requisitos para um regime próprio ser investidor qualificado. E isso foi aprovado, né, com essa portaria número 300. A princípio, isso estaria válido já a partir do dia 1º de julho, mas aí a CVM fez uma alteração por essa instrução 564 aqui, e até gerou uma dúvida, né, gerou dúvida aos regimes, às instituições do mercado, e também dúvida para nós se o prazo havia sido prorrogado ou não. E aí, mediante consulta que nós fizemos para a CVM, o que se concluiu não, aquilo que vocês definiram já está valendo para ser investidor qualificado, mas para as instituições financeiras, para eles aplicarem aí a chamada suitability, é isso? Suitability? Que é o dever de verificação da adequação daquele produto ou serviço ao cliente, isso só valeria a partir do 1º de outubro. Então, assim, na prática, até 30 de setembro, todos os regimes podem continuar aplicando como se fossem investidores qualificados. A partir de 1º de outubro, os agentes do mercado financeiro passam a ter a obrigação de verificar se aquele regime é investidor qualificado segundo aquilo que a nossa portaria estabeleceu. E aí vamos ver quais são essas regras, né? Então, para o investidor qualificado, nós definimos esses requisitos. Primeiro, possuir o CRP vigente pelo cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei 9717, possuir recursos aplicados em montante igual ou superior a 40 milhões de reais,
ter o comitê de investimentos em efetivo funcionamento, cumprindo aqueles requisitos que a nossa portaria já estabelecia, né, em relação à certificação e tudo mais, e ter aderido ao Progestão RPPS e obtido a certificação institucional em qualquer um dos níveis, pelo menos no nível 1. E aí nós temos ali algumas observações, né? Primeira observação que a gente faz ali, que é em relação a esse limite que nós estabelecemos dos 40 milhões de reais, nós temos hoje, dos cerca de 2.060 regimes próprios, 350 que têm recursos nesse montante, né, de 40 milhões de reais ou mais, e esses 350 RPPS representam, né, têm nas suas carteiras 90% dos recursos de todo o sistema, né? Então, são aí 18% mais ou menos dos regimes, 17%, 18%, com cerca de 90% dos recursos. Segunda observação, o último requisito que nós colocamos ali, que é o requisito da adesão ao Progestão RPPS e da certificação institucional, nós sabemos que esse programa ele depende de um tempo para ele estar efetivamente implantado, né, e estar em funcionamento, né? E temos, inclusive, obrigações nossas ainda, Ministério da Previdência Social, de disciplinar alguns aspectos do programa. Então, esse requisito somente será exigido a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, colocamos aí um período de 1 ano e meio para que esse requisito passe a ser exigido. E a partir de 1º de janeiro de 2017, quando se tornar obrigatório esse requisito da certificação, o limite mínimo de recursos desce dos 40 milhões para 10 milhões de reais. E aí nós passamos a permitir que cerca de 900 regimes próprios, né, aí mais de 40% dos regimes, que tem quase 98% dos recursos, possam aí serem caracterizados como investidores qualificados. E a terceira observação é que nós inserimos um dispositivo na portaria, que mesmo um regime que cumpra esses requisitos, se nós identificarmos pela nossa auditoria, pelo nosso acompanhamento, que ele está descumprindo aqueles requisitos que lá a resolução do Conselho Monetário Nacional estabelece, ou a nossa própria portaria estabelece, em relação à necessidade de fazer os investimentos buscando segurança, liquidez, transparência, solvência, né, todos esses requisitos, nós podemos suspender a condição de investidor qualificado de um regime, né? Então, nesse caso, vai haver um ato, uma decisão nossa que vai ser comunicada, se abre aí um processo de contraditório e o regime fica com essa condição de investidor qualificado suspenso, até que ele demonstre que ele tenha corrigido aquelas situações inadequadas, tá? E temos agora a figura do investidor profissional, né, que seria aí um super qualificado, que é bastante sensível, porque ele passa a ter uma possibilidade de investimentos muito mais ampla e assumindo riscos muito maiores, né? E aí nós colocamos, então, como requisitos, também o CRP vigente, recursos aplicados em montante igual ou superior a R$1 bilhão, funcionamento do Comitê de Investimentos e adesão ao Progestão RPPS e certificação no nível 4, no nível mais elevado. Então, aqui o objetivo foi, de fato, ser restritivo em relação à possibilidade de regimes próprios se tornarem investidores profissionais. Com esse montante de recursos de R$1 bilhão, hoje nós temos 18 regimes, né? Esses 18 regimes têm 60% do total de recursos, e o requisito da certificação institucional está valendo desde agora. Ou seja, nesse momento, mesmo esses 18 regimes próprios não têm como ser investidores profissionais. Eles vão poder ser no futuro e apenas se atingirem o nível mais alto da certificação, o nível 4. Tá? Então, aqui o objetivo foi, de fato, ser bastante rigoroso e restritivo com relação a essa possibilidade.
E um outro aspecto que nós tratamos nessa portaria é em relação ao processo de credenciamento. E aqui, demandas que nós recebemos, tanto de regimes, né, como das próprias instituições, que nos procuraram no final de 2014, num evento da ABPEM em Brasília, devido à dificuldade, né, de em todos os regimes, você ter que apresentar toda aquela documentação em papel, né, e há um volume grande de documentos para você ser credenciado, né? Então, seja as instituições menores, até um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal, que tem aí 1.500 clientes, né, de regimes próprios, ele tinha que ir a todos esses 1.500 regimes próprios e apresentar todo aquele pacote de documentos para ele ser considerado uma entidade credenciada. Então, o que nós buscamos aqui, então, foi padronizar o processo do credenciamento e racionalizar esse processo. Então, em relação à padronização, nós prevemos um termo de análise de credenciamento e um atestado de credenciamento. Nós ainda estamos desenvolvendo, acabando de finalizar o desenvolvimento desse termo, desse atestado, que vão estar disponíveis lá na página do Ministério e que vão ser um mínimo para os regimes observarem. Então, o regime ele ainda vai poder, se ele quiser, criar exigências além daquilo que estará previsto no termo, no atestado de credenciamento. Mas aí nós temos um parâmetro mínimo, né, que vai dar uma padronização em relação a essas exigências. E com relação à racionalização, o que se fez foi dispensar a apresentação desses documentos em meio papel, desde que a instituição os deixe publicados na sua página na internet, né, estejam de livre acesso para qualquer interessado, e que o regime próprio se comprometa a guardar esse material em meio digital para apresentação aos órgãos de controle e fiscalização, né, Ministério da Previdência Social, Tribunal de Contas, CVM e outros mais, a qualquer momento em que for solicitado. E aí nós terminamos, então, a nossa exposição, né, aí acho que 1h10 mais ou menos, e aí fico à disposição agora, se houver algum questionamento, né, para a gente estar conversando. Obrigado a todos. Bom dia, excelente explanação sua. Eu tenho uma dúvida em relação à criação de regime próprio de previdência. Qual que é a posição de vocês em relação a isso? Tá, qual o seu nome, de onde você é? Ângela Jundiaí, Prefeitura de Jundiaí. Tá, você é servidora municipal? Sim. Tá. Bom, a nossa posição do Ministério hoje é uma posição de neutralidade em relação à criação de regimes próprios, tá? Então, eu tenho que reconhecer que houve algum momento, alguns anos atrás, em que o Ministério, de certa forma, incentivou a criação de regime, tá? Mas hoje nós temos uma posição de neutralidade. Nós entendemos que o nosso papel é acompanhar de forma adequada os regimes que existem e naquelas localidades em que se pretenda criar um regime próprio, nós prestarmos a orientação em relação às possíveis vantagens que podem existir dessa criação, mas as responsabilidades que são acompanhadas pela criação de um regime próprio, tá? Então, eu não sei se era exatamente esse ponto que você queria que eu abordasse, né, ou se é outra questão, mas em relação à criação de regimes nos municípios onde não existe regime próprio, a nossa posição hoje é essa, de prestar orientação e deixar que a decisão ocorra na localidade, entre servidores, Câmara Municipal e Executivo. Só mais uma dúvida, a iniciativa tem que ser do Instituto ou do município? A iniciativa de criação é do município, né? É um projeto de lei. Para criar um regime próprio, o que precisa? Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, prevendo pelo menos a garantia aos benefícios de aposentadoria e pensão por morte. Esse projeto de lei tem que ir para a Câmara, e aí o natural é que haja um processo de discussão com os servidores, mas a iniciativa é do Poder Executivo. Ok, obrigada. Tá?
Bom dia, meu nome é Hermes, trabalho na Prefeitura de Jundiaí, Secretaria de Finanças. O senhor havia comentado que, no caso de pensão por morte, há uma certa similaridade que os regimes próprios deveriam estar acompanhando. Uhum. O senhor acredita que, não obstante ainda não tenha sido aprovado a regra 85/95 a partir de 2017, esse aumento, esse incremento de um ano para a regra de aposentadoria, ele também vai seguir essa mesma regra de similaridade para os regimes próprios? Tá. Nesse momento, no curto prazo, não vejo essa perspectiva, tá? Durante o processo de discussão que ocorreu no governo federal, para se tomar a decisão em relação a sancionar ou vetar a regra que foi introduzida na medida provisória, se chegou a cogitar a possibilidade de ser feita essa alteração da progressividade, tanto no regime geral como nos regimes próprios, né? Mas isso dependeria de uma alteração por meio de emenda constitucional. Então, essa possibilidade ela foi afastada. Mas creio eu que o natural se isso for aprovado para o regime geral, que dentro de mais um tempo essa discussão seja feita também para os regimes próprios, né? E é aquilo que nós vimos lá no início, né? A questão da mudança demográfica, a maior expectativa de vida das pessoas. Hoje eu tenho uma expectativa de me aposentar em 2027, né? 2027 eu vou estar com 55 anos de idade e 40 anos de tempo de contribuição. Então, entraria lá no artigo 3º da emenda 47, atingindo os 95. Mas já procuro me preparar, né, mentalmente, emocionalmente, para que esse 2027 possa chegar a 2030, 2032, talvez até um pouquinho mais do que isso, né? Então, assim, não vejo assim, isso acontecendo num curto prazo, mas eu acho que quem vai se aposentar aí com mais de 4, 5 anos para frente tem que estar preparado para uma possível alteração. Obrigado. Alguma outra pergunta? Não? Bom, agradecemos aqui ao Narlon pela palestra, uma salva de palmas para ele.